Boa noite a todos. Que Jesus possa nos ajudar, nos inspirar, nos auxiliar em nossas vidas e que nessa noite eu possa passar os ensinos, os estudos que a gente fez e todos nós, por nossa vez, que possamos colocá-los, termos força para colocá-los em prática em nosso dia a dia. Na série, nos livros espíritas, tem um de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, que chama Conduta Espírita. O livro Conduta Espírita, tanto quanto o Sinal Verde, são livros muito interessantes e muito fáceis de serem lidos. São livros que nos direcionam através de frases fáceis, curtas, o real caminho que nós devemos agir, O real caminho que devemos tomar, as atitudes corretas. No livro Conduta Espírita, uma das lições nós preparamos para conversar esta noite. O livro Conduta Espírita, ele nos fala em várias situações do nosso dia a dia. Perante a oração, na nossa casa, qual é a conduta espírita no lar, Na sociedade, em viagem, em visita a amigos, enfim. Mas existe uma outra lição que a gente estudou para colocar aqui, para a gente conversar, que é a lição 6, que chama Na Via Pública. Apesar do livro chamar Conduta Espírita, ele é um livro de boa conduta para qualquer ser humano, independente da religião. Vamos conversar nesta noite a importância e como nos portar perante os outros, no nosso trabalho, em nossa casa, o que seja, com os nossos familiares, com os amigos, as conversas que temos na internet, de uma maneira geral. Mas antes de entrarmos propriamente dito no livro Conduta Espírita, entramos em alguns pontos fundamentais, que se nós não colocarmos em prática em nosso dia a dia, é impossível a gente conseguir chegar no que Jesus nos pede, no amar ao próximo como a si mesmo. Coisas pequeninas que passam despercebidas e que são fundamentais em nossas vidas. Primeiramente, não jogar lixo no chão. Aí pensamos, vim ao centro espírita e o palestrante falou de não jogar lixo no chão. O que tem a ver isso com o espiritismo? Se nós analisarmos o macro, a consequência dos nossos atos, quando jogamos o lixo no chão, não estamos pensando que alguém vai ter que pegá-lo. Esquecemos do respeito com o próximo. Esquecemos que, mesmo que ninguém pegue esse lixo, ele pode ir para o pasto, e a vaca ali comer, ou ir para um rio e matar peixes, enfim. Uma inconsequência nossa, uma falta de visão, de uma atitude simples
né, que precisamos analisar com critério e que devemos fazer, que precisamos pensar, ter essa visão de que é importante. Bom, da mesma forma, não ouvirmos som alto, afinal de contas, da mesma forma, o amor ao próximo, a caridade, não é porque nós estamos numa festa, não é porque nós gostamos de um tipo de música que todas as pessoas gostam do mesmo tipo de música que a gente gosta. Entramos também nos rojões, nas bombas, né, foguetes, fogos de artifício, enfim. Quando temos essas atitudes, fazemos isso na nossa vida, estamos nem aí, nem ligando, né? Para se a outra pessoa tem um filho doente, né? Ou dormindo, se a pessoa ao nosso lado é uma pessoa idosa, o nosso vizinho. Devemos ter respeito para com os nossos irmãos e analisar todos os nossos atos, porque eles vão dizer o que realmente nós somos. Se prestamos, né? Se cuidamos das outras pessoas, né? Se temos um olhar para com o outro da mesma forma, agindo para com o outro da mesma forma que gostaríamos que a outra pessoa agisse para conosco. Não é porque o nosso time foi campeão do campeonato que todo mundo está acordado até aquela hora assistindo o jogo, né? Então, como nós dissemos, não vamos conseguir amar a humanidade como um todo, né? Fazer o bem a todas as pessoas, se não começarmos a analisar que essas atitudes, vamos dizer assim, por mais bobas, né? Por mais simples que seja, podem atrapalhar a vida das pessoas que nos cercam. Da mesma forma, não falar alto, nem falar mal das pessoas, ou das festas em que vamos, das comidas que comemos nas festas. Afinal de contas, devemos nos ater, ter atenção em nossa existência, nos nossos atos, porque somente podemos mudar a nós. As outras pessoas são responsabilidade delas. Cada um é responsável pelos seus atos. Se nós quisermos uma festa diferente, uma comida diferente ao nosso gosto, devemos nós, né, fazermos por nossa vez, ou a festa, ou a comida, ou agirmos da forma como a gente acha que a outra pessoa deva agir. Independente da nossa pressa, independente da hora do dia, ou da situação do mês, dos problemas que estamos tendo, respeitarmos a ordem e não furarmos fila nos lugares onde a gente vai. Afinal de contas, quem chega primeiro tem o direito de ser atendido primeiro. Devemos ter atenção. E voltando, aqui nós falamos desde o começo, se não respeitarmos o tempo das outras pessoas, analisarmos que as outras pessoas têm uma vida também e que o tempo dela é importante, como que vamos querer que as outras pessoas respeitem a nós mesmos? Não querer saber o que não é da nossa conta, né? Vivermos e concentrarmos a nossa vida, os nossos atos, buscarmos ao máximo nos policiar, nos vigiar. E as outras pessoas, o que elas fazem de certo ou de errado, deixar por elas mesmas.
abolir os divertimentos à custa dos outros, não fazermos brincadeiras sem graça. Meu pai sempre dizia quando a gente era criança, se tiver 10 pessoas reunidas, uma rodinha de amigos, 9 estão rindo, uma não está rindo, pode ter certeza que a brincadeira, que a piadinha ali daquela roda está sendo à custa daquela pessoa que está sem graça. E isso não é brincadeira, isso não é legal. Afinal, foge do conceito básico, né, do respeito, né, do bom comportamento para com os semelhantes. E não fazermos aos outros aquilo que não gostaríamos que os outros nos façam. Não ocupar as outras pessoas além do necessário, tentarmos resolver os nossos problemas por nós mesmos, encontrarmos forças em nós para conseguirmos passar pelos problemas. É claro que se temos problemas e não estamos conseguindo resolver, precisamos pedir ajuda, mas na medida do possível, evitarmos como fazíamos quando éramos criança, né? Mãe, chamar, né, as outras pessoas a todo momento, tentarmos e termos a certeza que nós temos a força, temos a condição de mudar resolver os nossos problemas por nós mesmos. Não olharmos as pessoas com inveja, não desejarmos a vida das outras pessoas, principalmente na época de dezembro, de janeiro ou de julho, né, nas épocas de férias, quando estamos lá mexendo no Facebook e vemos as fotos dos nossos amigos, um para a praia, o outro lá nos Estados Unidos, o outro viajando pela Europa, o outro que trocou de carro. Não queremos, não desejamos ter a vida do semelhante, afinal de contas, nunca sabemos as privações que as outras pessoas passaram para conquistar, para conseguir aquilo, ou até mesmo, pode ser, a gente não sabe, talvez usou até de meios ilegais para conseguir o dinheiro, e a gente olha e quer ter a vida da outra pessoa. Concentrarmos em nós mesmos, né? Nas nossas atitudes, né? Nos nossos atos. É claro, não exagerarmos nos usos e recursos do planeta Terra. Afinal de contas, a Terra, o planeta, ele tem os seus recursos, uma quantidade certa para a humanidade viver. Não devemos abusar, porque o mundo precisa estar habitável para os nossos filhos, netos, bisnetos, para as nossas próximas encarnações. A gente precisa encontrar um mundo que ainda tenha condição de vida, né? Sermos educados no trânsito e com as outras pessoas, termos a paciência, entendermos que outras pessoas não têm a mesma habilidade que nós, encontrarmos em nós a paciência e a tolerância para com as outras pessoas. Entrando propriamente dito no livro Conduta Espírita, Emmanuel, na nota inicial do livro, ele nos fala: o livro, todo o livro, como o Conduta Espírita em geral, ele é um conjunto de lembretes para uso pessoal no caminho da experiência. Portanto, ouvirmos os conselhos que está escrito no livro é semelhante a ouvir um companheiro fiel ao bom senso e à prudência. Se o bom senso ajuda a discernir, quem aprende a discernir sabe muito bem o que tem que fazer. E na introdução do livro, André Luiz, ele nos fala o seguinte ponto para nós. Todos os conceitos que são pregados no livro, que são colocados, todas as frases
e as transformações que Ele nos pede para fazer, até o final da palestra eu vou pegar a moral dele aqui, ele não vai mais cair. O conceito que André Luiz pede para a gente não é uma transformação exterior, não é algo para gente colocar na nossa vida para ficarmos bonitos na foto, um manual de etiqueta de boa conduta pessoal. O que o Espiritismo como um todo e o livro pede para nós é uma mudança interior, de conceito e de entendimento, que devemos transformar a nós mesmos, sermos melhores, porque eu sendo melhor, eu consigo transformar a sociedade. E ele encerra essa introdução dizendo: é da conduta do indivíduo que depende o destino das organizações. Se é da conduta do indivíduo, de cada um, que depende o destino das organizações como um todo, nós espíritas jamais podemos dizer que o problema, por exemplo, do Brasil, são os políticos, ou que o problema da minha vida quanto à empresa é o meu patrão, que o problema da minha empresa que eu tenho são os meus funcionários. Se cada indivíduo é responsável pelo todo, pelo destino das organizações como um todo, quem que é responsável pelos problemas políticos? Todo mundo. O problema da empresa, do patrão desonesto? Todo mundo. Por quê? Porque a partir do momento em que nós, sociedade, dizemos que o problema é do político, o político fala que o problema é o povo. Quando o funcionário fala que o problema é o patrão fala que o problema é o funcionário. O professor fala que o problema é o aluno, é o diretor, é o sistema de educação. O aluno fala que o problema é o professor. E aí, quem que muda? Se o problema não está em ninguém, se está sempre no outro, quem que se transforma? Uma coisa é certa: uma sociedade em que todo mundo é honesto, em que todo mundo é justo, em que todo mundo é bom, não forma políticos desonestos, patrões, impositores, funcionários desleixados, não forma. Portanto, precisamos entender que se quisermos transformar as coisas, a única forma de transformar é mudando a nós mesmos. Entrando propriamente dito na lição na via pública, André Luiz fala, na primeira frase do livro, da lição, demonstrar com exemplo que o espírita é cristão em qualquer lugar em que ele esteja, porque a vinha do Senhor é o mundo inteiro. Portanto, estando no trabalho, nas conversas com os nossos amigos, estando em qualquer ambiente que esteja, devemos ser a luz, devemos ser a ponderação e o equilíbrio para o bem. Através dos nossos atos, as demais pessoas olharem e verem e conseguirem enxergar
uma pessoa diferente, que ajuda e traz o raciocínio para o bem e o discernimento para o correto. Quando ele nos fala, quando André Luiz diz que a vinha do Senhor é o mundo inteiro, quer dizer que todos nós que estamos aqui hoje encarnados na terra, toda a sociedade, fomos contratados pelo Senhor para trabalharmos na grande propriedade, na grande fazenda em que Jesus é o dono. E que todo momento em que cruzamos os braços, que deixamos para depois, que fingimos que não vemos o serviço, estamos sendo pagos pelo Senhor, contratados por Jesus, mas estamos descansando, estamos não fazendo nada. O que se tem na fazenda para trabalhar, na vinha, por exemplo, né? Tem que se regar as videiras, podá-las na época certa, carpir a erva daninha. Mas quando o trabalhador é imprevidente, ele esquece a hora certa de podar as plantas para produzir melhores frutos, ou ele é responsável por carpir, mas está carpindo de qualquer jeito e acaba carpindo a planta lá, a videira que dá os frutos. É responsável por regar, mas quando está vendo, está regando as ervas daninhas. Portanto, precisamos tomar as rédeas da situação, né? Devemos ter atenção no nosso dia a dia e tentar, no máximo das vezes, agirmos da forma correta. Tentarmos e buscarmos com toda a boa vontade, com a vontade do nosso coração, nos esforçar para melhorar a nós mesmos em todas as situações, em qualquer ambiente. Mesmo com aquele funcionário, com aquele companheiro de trabalho difícil de lidar, com aquele companheiro, com o nosso parente difícil, mesmo como funcionário rebelde, devemos buscar ser o melhor, extrair o melhor de nós e doarmos àqueles que precisam, né? Aqueles que têm falta do conhecimento e da informação a que temos. Na festa de final de ano, meu primo vira para mim e diz assim: Jefferson, como que a gente resolve esse monte de problemaiada que está tendo no mundo? Problemas políticos no Brasil, guerra no Oriente Médio, guerra no norte da Europa, problemas na África, guerra civil, enfim. Como que se resolve? Aí andando, pesquisando, pensando um pouquinho, a gente chega à seguinte conclusão: que para a gente mudar, o mais importante de tudo, transformar a sociedade, é modificarmos as convicções primárias. O que é isso? Sabe aquela frase que veio do nosso bisavô, que passou para o avô, que passa para o pai? E se a gente fizer um paralelo simples com as palavras de Jesus, a gente vai perceber que está errado. Querer levar vantagem em tudo, por incrível que pareça, é muito melhor o nosso filho chegar em casa porque apanhou do que porque ele bateu em alguém na escola. É muito melhor sermos enganados, sermos passados para trás, do que sermos o que engana, o que trapaceia. É muito melhor termos uma casa simples, com amor, do que uma mansão num condomínio fechado. É melhor termos o nosso filho na evangelização infantil, na mocidade,
do que ele estando figurando nas primeiras posições das faculdades mais concorridas do país. O segundo ponto também importante para a transformação da sociedade é entendermos o que nós já conversamos e não vamos ficar massacrando aqui, que todos nós somos responsáveis, que não adianta a gente terceirizar essa transformação, e que é baseado no meu esforço, as minhas atitudes do bem, ou a minha inação, a minha não atitude, ou a minha atitude ruim, que vai determinar se a sociedade vai melhorar ou não. Eu sou responsável pela transformação da sociedade. Respeitar o direito das outras pessoas, entender que as outras pessoas não têm o mesmo conhecimento que a gente aqui na doutrina espírita, entender que eles vão errar mais do que nós e aceitarmos o erro. Tem um caso, vou contar bem rápido aqui para vocês. Quem é fã aí, quem mexe mais nos WhatsApp ou no Facebook da vida aí, vai saber o que a gente está falando. Há uns 4 meses atrás, no finalzinho do ano, tem um caso, o marido, a esposa fala para o marido que vai para um lugar. O marido imagina que ela não vai para aquele lugar, chama um amigo para dar o flagrante na esposa. Imaginava que a esposa estava traindo ele. E de fato, a hora que chega lá, a esposa está traindo. E o que nós, quanto à sociedade, fazemos? Compartilhamos? Curtimos? Fazemos brincadeira, chacota da situação que, infelizmente, que a gente analisando agora, uma atitude extremamente infantil da nossa parte, porque não fazíamos parte daquela situação. E nos tornamos parte quando damos o aval, quando achamos graça, ou quando nos envolvemos, compartilhamos, ou comentamos de forma exagerada a situação, recriminando as pessoas. Afinal de contas, a gente não está aqui para falar quem está certo ou quem está errado. É óbvio que a gente sabe que a atitude não foi legal de nenhuma das partes, mas não é responsabilidade nossa tomar parte daquela situação. Afinal de contas, se lembrarmos há 2000 anos atrás, quando foi levada a mulher pega em adultério para Jesus, falou, a lei condena que ela deve ser apedrejada. O que o Senhor diz? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas muitas das vezes a gente, nas atitudes do nosso dia a dia, acabamos passando por cima, esquecemos disso, esquecemos do não julgueis para não ser julgados, e tomamos as atitudes erradas, atitudes um pouco fora dos conceitos de Jesus. Mas precisamos nos policiar para não cairmos mais nessas falhas, nesses pontos. Termos olhos de ver as necessidades e buscarmos trabalhar com toda a dedicação, toda a boa vontade, nos esforçarmos ao máximo para que a sociedade melhore. Através do nosso trabalho e do nosso esforço, com certeza a gente consegue mudar a nossa casa, as pessoas que nos cercam. Quando fiz essa palestra no Eurípides Barçanufo, onde a gente frequenta, na hora que acabou a palestra, minha mãe falou assim, nossa, Jefferson, tua palestra tá dura, tá pegando, Tem hora que você até franze a testa, assim, para falar, Primeiramente, a gente já diz que falamos não para vocês, mas sim para nós. Porque eu me incluo nessas transformações e nessas mudanças tão necessárias. Preciso mudar a mim mesmo. Se coloquei na palestra é porque tem muita coisa que eu vou tentar colocar em mim, de tanto falar, eu consiga incorporar isso na minha vida. Mas se a gente fala,
se a gente mostra, é porque precisamos dessa transformação. E é lógico que o mundo está ficando melhor, está se transformando para o bem. Isso é óbvio quando analisamos uma vista rápida pela sociedade. Vemos que há 130 anos atrás, por exemplo, era permitida a escravidão no Brasil, e hoje já não é permitida mais escravidão em nenhum lugar, em nenhum país. Qualquer país que tentar ter escravos vai ser excluído dos demais países, não vai poder fazer comércio com mais ninguém. Enfim, ele é excluído, porque a sociedade já percebeu que isso está errado. A sociedade está evoluindo, bastamos olhar para dentro das empresas. Eu trabalho com uma máquina que, se eu abro a porta dela, ela desliga automaticamente, para não machucar, né? Se alguém quiser colocar a mão lá dentro, não vai conseguir, né? Porque a máquina já desliga, não vai conseguir se machucar. Isso é uma evolução, é uma melhora. Antigamente os pais falavam: eu bato no meu filho me obedece, eu sou rígido com ele e tudo mais. Hoje em dia os pais falam: eu nunca precisei levantar a mão para o meu filho e ele me obedece. Tudo isso é uma evolução, tudo isso é uma transformação, é uma melhora da sociedade. Mas a transformação, essa mudança, ela vai ser mais rápida ou mais lenta, de acordo com a proposta de cada um de nós. De acordo com a dedicação nossa, na nossa transformação, vamos deixar para os nossos filhos um planeta, né, uma sociedade mais justa ou igual à que conhecemos hoje. Portanto, que possamos nos esforçar, que possamos encontrar meios e recursos através da doutrina espírita a transformarmos nós mesmos em seres conscientes da sua responsabilidade. Porque Jesus, Ele veio na terra, nos ensinou, nos trouxe variados exemplos na sua vida, e ao longo dos anos vieram vários espíritos a nos auxiliar e nos indicar o caminho. Que possamos colocá-los como referência em nós e entendemos que o bem, o caminho correto e a nossa melhora, né? A nossa autorreflexão, a nossa autotransformação é que vai dar novos rumos à sociedade. Que Jesus possa nos iluminar e nos inspirar hoje e sempre.